Ciryl Mão de Alface Gunny versus Jon Osso Duro Jones. Não, mentira. Esse Gunny não tem a mão de alface, não. Tudo bem que ele não tem o poder de nocaute como muitos pesos pesados, porém ele tem capacidades, habilidades que outros pesos pesados não têm. E o que é? Velocidade e muita movimentação. Nenhum peso pesado em atividade se movimenta tão leve, com tanta velocidade que o Ciryl Gunny. Ele está prestes a enfrentar a versão peso pesado de um dos maiores lutadores do meio pesado da história do UFC. E que apesar de se movimentar com leveza também quando precisa, ele é que faz os adversários andarem para trás. Hoje mesmo a gente postou lá no canal do UFC Brasil um vídeo que eu falei sobre a criatividade e a genialidade de Jon Jones. Então, depois desse aqui você confere lá. Mas nesse vídeo, como de praxe, eu vou trazer 3 pontos que cada um dos lutadores vai procurar trazer para essa luta, para a estratégia dessa luta, para sair com a vitória. E aí, com base nessa análise, eu vou trazer o meu pitaco de quem leva essa luta. Então, se você gosta de se entreter na Stake.com ou quer começar a se divertir com apostas de luta, você já sabe que precisa passar por aqui primeiro antes de decidir quem vai levar o pote e onde você vai colocar seu rico dinheiro. Então, vamos começar com os 3 pontos que o Jon Jones vai trazer para essa luta. Primeiro ponto forte, dedo no olho. Na verdade, são os adversários que, ele tá com o dedinho lá sossegado, os adversários que metem um carão no meio dos dedos dele. Ele não tem culpa. A primeira qualidade é aquela que já nasceu com ele, a envergadura. E aí o esforço que o adversário precisa para ficar ou muito longe ou muito perto do Jones é grande demais. E ficar longe demais, o adversário não arruma nada, além de um coração acelerado e o pulmão faltando gás. Então a solução é o quê? Partir para cima, pressionando e tentando a sorte. A luta contra o Dominick Reyes mostrou isso. O Reyes tinha uma boa chance nessa luta se ele começasse acelerando, partindo para cima com combinações. Um jogo arriscado, muito difícil de fazer, mas até agora foi a estratégia que mais deu certo contra o Jon Jones. Acrescentamos aqui a luta espetacular do Thiago Marreta. Isso porque a envergadura do Jon Jones é de outro planeta e a sua habilidade em usar essa envergadura a seu favor é de um planeta mais distante ainda. É praticamente impossível lutar com o Jon Jones na média distância. Ele atinge o adversário onde o adversário não o alcança. Ele pode ficar ali a noite toda com a mão na sua cara, desferindo pisões, cotoveladas e joelhadas toda vez que você tenta entrar no raio de ação. E o segundo ponto que ele vai explorar contra Ciryl Gunny são as cotoveladas giratórias. Se a gente lembrar, um adversário que tinha uma movimentação muito boa foi o Alexander Gustafsson, um lutador também alto, com um excelente jab. E uma maneira que o Jon Jones conseguiu usar essa qualidade do Gustafsson ao seu favor foi com as cotoveladas giratórias. E não foi nenhuma e nem 2 tentativas do Jones de pegar o Gustafsson na entrada do boxe. Foram várias. Até que no 4º round a cotovelada entra de cheio. E eu explico como é que ele chegou e conseguiu conectar essa cotovelada lá no vídeo que eu fiz para o canal do UFC Brasil. O card vai estar aqui em cima e o link lá na descrição. E essas cotoveladas que o Jon Jones vai usar contra o Ciryl Gunny não serão apenas em forma de rodopios, mas se o Jon Jones conseguir colocar o francês no chão, vai rolar muita cotovelada por cima também. Se liga nessa posição contra o Chael Sonnen. Jones ataca uma Kimura sabendo que não tem ângulo para finalizar, mas só com um pretexto para segurar o pulso e prender o braço atrás da cabeça do Sonnen. Agora faça um exercício aqui mental. Visualize você nessa situação, colado na grade, com o braço preso atrás da cabeça e Jon Jones na sua guarda preparando o cotovelo. Ah, que sensação maravilhosa! E o terceiro ponto que o Jon Jones vai explorar será o wrestling e o chão, obviamente. Uma vez colado no francês, o Jon Jones vai explorar a catimba, minando a confiança do Gunny na grade. Não acredito que ele vá querer gastar força para levantar o francês no double leg ou nesses suplês espetaculares. Mas se ele chegar ali, por exemplo, com um domínio no pescoço, pode esperar essa tentativa de queda com um side trip que ele fez contra o Gustafsson e fez com maestria contra o Quinton Jackson. E aí no chão, se ele continuar com esse domínio no pescoço, o Gunny precisa ter muito cuidado com esse estrangulamento, que é uma arma muito perigosa. E essas cotoveladas se complementam extremamente bem com as tentativas de finalizações. Jones ataca uma finalização, o adversário defende e aí tome cotovelada. Na cotovelada, o adversário defende e aí tome finalização. Eu poderia fazer uma listinha aqui de 5, 6, 10 pontos fortes do Jones, mas vamos se ater a esses 3. Agora vamos falar um pouco dos pontos que o Gunny vai trazer para essa luta. Primeiro é a velocidade e movimentação. O Gustafsson foi um lutador que utilizou muita movimentação para fazer uma luta parelha contra o Jones. Só que é muito difícil movimentar para se manter fora do raio de ação do Jones, porque além da sua envergadura, ele corta muito bem o octógono. Está o tempo todo na caça, fazendo o adversário trabalhar demais se esse quiser evitar a aproximação.
Um outro exemplo de movimentação foi o próprio Dominick Reyes. Ele se movimentou bastante lateralmente. Durante os 3 primeiros rounds, ele não parou um segundo na frente de Jon Jones e constantemente ele mudava tanto a direção como a base. Aí o Jones, que é craque em direcionar e prever onde o adversário vai estar e assim colocar os seus chutes laterais, giratórios e as cotoveladas, não conseguiu achar o Reyes com essa movimentação fora do padrão. Muitos golpes passaram no vazio, mas como é difícil pra caramba fazer esse jogo de movimentação, o Reyes desacelerou no quarto e quinto round, permitindo o Jones trabalhar e levar a luta por pontos, apesar de que foi uma decisão polêmica. Dito isso, nós temos duas coisas importantes para se considerar na luta contra o Gane. Primeiro, ele não cansa em 25 minutos de movimentação, pois esse é o seu estilo natural. E segundo, que ele vai estar mais pesado do que ele lutou com o Dominick Reyes, além de estar 36 meses longe da competição. E isso pode deixá-lo um pouquinho mais lento para perseguir o francês com a mesma eficiência de quando ele lutava no meio pesado. Ainda por cima, Ciryl Gane tem uma movimentação mais fluida do que o último adversário do Jon Jones. Mas claro, não se vence luta apenas evitando os ataques do adversário. E aí é que entra a estratégia de ataques que o Gane aprendeu na luta contra o Thiago Marreta e com o Dominick Reyes, que é se manter o mais longe possível e quando atacar, sair pegando em ângulos. Eu havia dito na análise do Jon Jones e o Marreta que o Marreta não venceu a luta, mas ensinou para os próximos adversários do Jon Jones um caminho para ameaçar o americano. O Marreta com certeza já foi objeto de estudo do Reyes, que acrescentou ainda mais um item, que foi atacar em ângulos. Em vez de atacar de frente, o Reyes procurava atacar sempre pelos lados e se movimentando lateralmente, saindo do raio de ação do Jones e aí colocando a sua combinação por cima. E por causa dessa eficiência, quando ele chegava do lado para atacar, o Jones estava sempre um passo atrasado. O máximo que ele podia fazer é se defender enquanto recuperava o passo, mas aí perdia o timing para o contragolpe. Tudo indica que o francês ele não vai demonstrar a pegada do Thiago Marreta ou até do Dominick Reyes, mas o Ciryl vai apostar no volume, e isso ele sabe fazer bem, porque ele é um cara muito solto e quando o lutador joga solto e desfere golpes mais relaxados, não gera tanta potência, mas é capaz de gerar velocidade. E golpes relaxados são mais imprevisíveis e também gastam menos energia, por isso que ele pode fazer isso os 25 minutos tranquilo. E aí o segundo ponto importante para a estratégia do francês será o uso de fintas. Se você se movimentar para evitar os golpes e entrar golpeando para marcar os pontos, isso se torna muito desgastante para qualquer lutador, por mais gás que ele tenha. Além disso, se torna um jogo previsível, especialmente para a genialidade do Jon Jones. Então as fintas, elas fazem um papel muito importante para preencher esse espaço entre se movimentar e atacar de fato. As fintas bem feitas mantêm o adversário reagindo e não permite que ele pense ou tenha tempo para agir, para escolher o seu próprio golpe. Além de você economizar energia. Por exemplo, uma finta de chute que faz o adversário armar um bloqueio ou se afastar cansa muito menos do que um chute completo. Ou seja, finta é uma mão na roda. E temos um terceiro elemento na estratégia do Gane. Dentro dessa metodologia de atacar em ângulos, eu acredito que vai rolar muito chute na panturrilha. O chute na panturra do peso pesado Jon Jones pode ser um caminho para fazê-lo desacelerar. Se ele escolher esse caminho, nós não vamos ver chutes para deixar o Jones de cadeira de roda, como o Marreta fez. Serão chutes mais na boa, jogando na estratégia dos pontos. Claro, o Gane tem todo um arsenal de chutes frontal, lateral, circular. Só que esses chutes acima do joelho ou no corpo podem dar mais oportunidade para o Jones segurar e aplicar uma queda. Por isso que esses chutes abaixo do joelho pode ser um bom caminho. E quem vence? Ah, garoto! Na sexta-feira eu vou fazer uma live na Kick.com, abrir o site da Stake e eu vou colocar o meu dinheiro no Ciryl Gane por pontos. Vitória francês Ciryl Gane por ponto. Acredita em mim? Só os mais corajosos vão me seguir nessa.